Olá, eu sou Gabriela Pedrão e hoje estou aqui a convite da Livre Docência para conversar um pouquinho sobre biblioteconomia. Eu sou bibliotecária, sou formada em Biblioteconomia e Ciência da Informação e Documentação pela Universidade de São Paulo, a USP, no campus de Ribeirão Preto. Sou mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Marília. E atualmente eu estou começando meu terceiro ano no doutorado também em Ciência da Informação, ainda na Universidade Estadual Paulista. Atualmente eu sou estudante de doutorado, ou seja, pesquisadora, e o meu trabalho consiste em uma rotina de estudos e de leituras sobre o meu tema de pesquisa, minha tese, que é História dos Catálogos. Mas esse, o caminho científico, o caminho da pesquisa, é só um dos caminhos que o estudo de biblioteconomia oferece. Eu também já fui bibliotecária escolar, trabalhei durante 4 anos como bibliotecária escolar e lá eu era responsável por toda a organização dessa biblioteca, empréstimos, devoluções, tratamento da informação, classificação e catalogação e também projetos de incentivo à leitura com os alunos daquele colégio. A primeira pergunta que eu tenho aqui é: como é o seu dia a dia profissional, onde você trabalha e que tipo de ferramentas e recursos você utiliza? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência como bibliotecária escolar, que foi onde eu atuei durante 4 anos. Eu trabalhei em um colégio de rede particular do sistema Anglo de ensino e lá eu era responsável por toda a organização e manutenção da biblioteca. Então, eu fazia dos serviços mais simples, que é o empréstimo, a devolução e o cuidado diário da biblioteca, com localização de livros, acervo e organização, até os serviços mais complexos da catalogação, classificação e organização da informação. Dentro desses serviços, eu tinha alguns projetos de incentivo à leitura, onde eu tentava trazer mais alunos para a biblioteca, gerar mais interesse desses alunos por leitura. Então eu escolhi alguns livros na semana para dar algum destaque, colocar numa prateleira diferente, fazer algumas brincadeiras com os empréstimos, alguns empréstimos surpresa, onde os alunos pegavam livros às cegas sem saber quais eram aqueles títulos. Então tudo visando incentivar a literatura e a leitura. Além desses projetos e desses serviços de empréstimo e devolução, eu também era responsável pela aquisição dos livros, ou seja, comprar os livros que seriam novos e que entrariam para a coleção da biblioteca. Então, o que eu fazia? Fazia algumas pesquisas na internet para saber quais eram os livros mais bacanas naquele momento, conversava também com os alunos, fazia algumas pesquisas diretas de usuário para saber também o que esses alunos queriam ler, porque isso é muito importante, né? A gente tem que comprar o que as pessoas têm vontade de ler. Então fazia todo esse trabalho de levantamento, depois cotação de preços, procurava um lugar bacana para comprar, fazia essa aquisição e quando esses livros chegavam até a biblioteca, eu também fazia todo o tratamento da informação. O que é o tratamento da informação? É basicamente classificar esses livros, colocar eles de acordo com a faixa etária, que era a classificação que eu utilizava na biblioteca, ou seja, divisão por ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Essa classificação foi feita através de cores, que foi uma classificação que eu mesma criei especialmente para essa biblioteca. Então fazia toda essa separação de livros, classificava nas cores corretas, colocava esses livros todos em um sistema, num catálogo, um sistema computadorizado que me ajudava, que é um dos recursos mais importantes do bibliotecário, é um sistema computadorizado. Então todos esses livros iam para esse sistema para facilitar o empréstimo, a devolução e o controle de obras atrasadas. E depois que ele já estava todo computadorizado e dentro do sistema, ele já estava pronto para ir até a estante e para ser emprestado. O sistema que eu utilizava dentro dessa biblioteca é um sistema livre, ou seja, um sistema que ele está disponível de graça para todas as bibliotecas, o que é muito bacana, e se chamava Bib Livre. Então, quem tiver curiosidade de procurar sobre ele, Bib Livre. A próxima pergunta é: como está o mercado de trabalho em sua profissão? Está em crescimento ou em declínio? Bom, eu acredito que o mercado esteja começando a crescer, principalmente porque as pessoas estão começando a entender a importância das bibliotecas, especialmente nos ambientes educacionais. Então eu vejo que daqui pra frente, talvez a gente tenha alguma melhora nos serviços de bibliotecário, principalmente em escolas, colégios particulares e em centros empresariais, porque eu acredito que eles estejam cada vez mais
tendo a noção da importância de um profissional da informação dentro desses ambientes para não só incentivar a leitura, mas também para gerenciar a informação e organizar a documentação. Claro que nos centros maiores, nas capitais, as ofertas de emprego são melhores porque tem muito mais demanda. No interior ainda é um pouco complicado, principalmente porque a gente não tem tantos centros empresariais assim, mas eu acredito que daqui para frente talvez a gente veja alguma melhora, principalmente ligada à valorização da educação. Quais são as outras áreas de atuação dessa profissão? Bom, o bibliotecário pode atuar em qualquer centro de documentação. Outras áreas são, por exemplo, as empresariais, onde as empresas buscam bibliotecários para auxiliarem na organização documental das empresas. Um outro caminho também é o trabalho editorial, onde o bibliotecário vai auxiliar nas questões de revisão de norma técnica, revisão de texto, formatação, e esse trabalho pode ser feito em editoras, em universidades ou até mesmo em escolas de cursos especializados, cursos técnicos e áreas afins. Uma outra área também é a iconografia, que é uma área que trabalha com imagens, processamento de imagens, descrição de imagens, catalogação e até mesmo compra de imagens para, por exemplo, materiais didáticos e livros. Ainda na área técnica, existe o ramo de preservação e conservação de obras, que abrangem os cuidados com manutenção e restauro de livros. Fora do mercado de trabalho, existe também a área acadêmica, que é a área que eu me dedico atualmente, que está ligada à pesquisa científica e ensino. Quanto ganha aproximadamente um profissional com a sua formação? A carreira vale a pena em termos financeiros? Bom, atualmente, um profissional bibliotecário tem um piso salarial de R$ 2.800. Esse é o salário base. Então, em termos financeiros, é uma carreira um pouco mais limitada. Existem algumas possibilidades melhores em colégios de rede particular, concursos públicos, dependendo do concurso público, principalmente concursos públicos para bibliotecas universitárias e trabalhos relacionados à área técnica e de consultoria. Esses são os trabalhos que mais compensam financeiramente. Quais as principais vantagens dessa profissão? Quais as suas alegrias profissionais? Bom, para mim a maior vantagem dessa profissão é estar sempre em contato com conhecimento, com cultura e com literatura. É uma profissão onde o nosso aprendizado nunca termina, porque sempre vai haver uma literatura nova, um livro novo, uma tendência nova, alguma coisa de diferente que está começando a acontecer no mundo e que o bibliotecário precisa estar inteirado para saber o que tem de melhor aí no mundo e poder repassar isso para outras pessoas. E eu acho que a minha maior alegria é no sentido de poder ensinar e trazer mudanças positivas na vida de outras pessoas. Conseguir introduzir a literatura, o amor aos livros e toda a experiência que a leitura traz para nossa vida, agrega no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e ver isso manifestado em outras pessoas também, com certeza é uma das partes que eu mais gosto, é uma das minhas maiores felicidades. E acredito que isso acontece principalmente quando a gente trabalha com crianças e quando a gente vê uma criança, um jovem que era um não leitor, se tornar um leitor e ávido e que procura sempre por leitura, que gosta, que toma gosto, que leva isso para sua vida, para sua família. Então, com certeza, essas são as maiores felicidades, essas são as maiores conquistas para mim como bibliotecária. Quais são as maiores dificuldades e desafios? Com certeza, as maiores dificuldades e desafios dessa profissão são relacionados ao nosso trabalho com cultura e educação, principalmente em um país que ainda não valoriza muito essas áreas. Infelizmente, esse ainda é um meio que existe pouco investimento e pouca valorização, mas eu espero que no futuro próximo isso mude. O que se estuda na faculdade? A faculdade tem na sua grade curricular disciplinas técnicas que são ligadas à classificação, catalogação, indexação e tesauros, que são as partes mais técnicas da profissão. Então a gente tem toda uma grade que vai ter matérias voltadas para toda essa formação bibliotecária técnica, e temos também algumas disciplinas voltadas para ciências sociais, porque o curso de biblioteconomia é um curso de ciências sociais aplicadas, então existe muito essa formação humanista ligada às ciências sociais, à sociologia e um pouquinho de antropologia, e também algumas disciplinas relacionadas à tecnologia e voltadas para a área empresarial. Quais matérias do colégio são mais importantes ao se preparar para essa carreira? Eu acredito que as matérias mais importantes no colégio sejam História e Português. Há outras aprendizagens e experiências importantes que não são oferecidas pela escola. Eu acho que isso é mais voltado à vontade de aprender coisas novas, à criatividade e à curiosidade. E é claro que de experiências
extracurriculares e fora do colégio, existe também a importância da literatura e do gosto pela leitura, que é fundamental porque a gente não pode ser um bibliotecário que não tem esse interesse, né? Então um bibliotecário que não lê é impossível. Então eu acho que a maior experiência fora do colégio, fora da escola, é o gosto pela literatura. Por que você escolheu essa carreira? Como foi seu processo de escolha? Bom, a princípio, o meu maior interesse era o curso de História, então eu estava super decidida a prestar História. Mas para não tentar uma área só, eu comecei a procurar outros cursos também e minha mãe encontrou o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. E aí me mostrou, falou, olha, tem tudo a ver com você. E na época eu já era uma leitora ávida, sempre fui apaixonada por literatura e também sempre fui muito organizada, sempre gostei de organização e achei que realmente era um curso que tinha tudo a ver com a minha personalidade. Prestei o curso, passei de primeira, acabei entrando na faculdade só com 17 anos e me apaixonei completamente. Em nenhum momento tive dúvidas sobre a minha escolha, não quis jamais largar o curso, nunca tive nenhum empecilho que me travou ou que me deixou com algum tipo de dificuldade e continuo na área até hoje. Como deve ser a personalidade e quais devem ser os interesses, desejos e valores de alguém que segue essa profissão? Bom, como eu já disse, eu acho que o principal interesse de um bibliotecário tem que ser voltado para a leitura e para o incentivo da leitura, porque é muito complicado, não? Um bibliotecário que não gosta de ler, então a gente tem que ter esse interesse, essa vontade. Eu acredito que a criatividade também é muito importante, é muito valorizada nessa área, porque a gente precisa sempre se reinventar, a gente precisa sempre estar conectado com as mudanças e entender como a gente pode usar essas mudanças de uma forma positiva no nosso trabalho, para gerar interesse, para fazer algumas atividades diferenciadas, para trazer mais cultura para as pessoas. E eu acredito também que o bibliotecário tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa inspiradora, porque eu acredito que quando a gente inspira as pessoas, a gente educa com amor, e quando a gente faz com amor, é também exemplo. Então, quando a gente dá o exemplo, mais pessoas têm vontade de seguir o que a gente faz e têm vontade de seguir o que a gente fala. Existem filmes que exemplifiquem sua área profissional? Caso afirmativo, pode citar alguns? Bom, filmes que exemplifiquem mesmo a profissão de bibliotecário, não existe nenhum para eu citar aqui, mas existe um muito famoso, O Nome da Rosa, que inclusive é uma adaptação de um livro do mesmo título, que fala um pouco sobre a vida do bibliotecário, conta um pouco da rotina dele, claro que em bibliotecas medievais, mas é bacana pra gente ter um pouco de noção de como eram esses ambientes de informação, como eram as bibliotecas, e é muito legal. E existe também um episódio da série Cosmos, que é muito interessante porque ele vai contar um pouquinho da história da Biblioteca de Alexandria. Então eu deixo essas duas dicas que são muito interessantes. Como alguém pode fazer para saber mais sobre essa área? Você tem um site ou um canal no YouTube? Sim, eu tenho um canal no YouTube chamado É o Último Juro, onde eu converso um pouco sobre biblioteconomia e sobre literatura. Então eu trago alguns temas de biblioteconomia, às vezes mais técnicos, às vezes mais abrangentes, mas todos eles discutidos de forma bem simples para qualquer pessoa entender. E existe também o site Bibliotecários Sem Fronteiras, que também discute alguns pontos de biblioteconomia de um jeito bem simples, bem divertido. Então eu indico esses dois canais para vocês que querem saber um pouco mais sobre a área. Que dicas de carreira e de vida em geral você gostaria de oferecer para um jovem que está escolhendo sua profissão nesse momento? Bom, as dicas que eu dou é para vocês estarem sempre atentos às transformações e às mudanças e nunca deixarem de estudar. A internet tem mudado cada vez mais a cara da nossa profissão e a maneira que a gente enxerga o acesso à informação. Então, os novos profissionais precisam estar atentos a essas mudanças e saber como usar tudo isso a nosso favor da melhor maneira possível. Sempre utilizando a internet como uma aliada e não como uma inimiga. Outra coisa importante que eu aconselho muito é que vocês aprendam outras línguas, outros idiomas, porque é muito importante que um profissional da informação não esteja restrito apenas ao seu idioma natal, ao seu idioma natural, e saiba também procurar informações, ter acesso e dar acesso à informação em outras línguas. Isso é muito importante. E fora isso, uma dica pessoal que eu dou é: façam estágios voluntários nos lugares mais diversos que vocês conseguirem, passem por maior número de experiências de trabalho que forem possíveis, porque isso vai agregar muito na formação de vocês, vai trazer experiências maravilhosas. Eu tive experiências incríveis fazendo estágios voluntários em diversos lugares, em biblioteca universitária, na própria biblioteca
da Universidade de São Paulo em uma biblioteca específica, especializada. Então, eu indico essas experiências para vocês porque elas engrandecem e elas ampliam muito o nosso horizonte. E a minha última dica é: aproveitem muito a faculdade, curtam muito a universidade porque esse tempo passa muito rápido. Bom, muito obrigada novamente ao pessoal da Livre Docência por esse convite e eu desejo toda a sorte e sucesso aos novos bibliotecários que estão vindo por aí. Até mais!